Qual é o impacto que o cenário atual fiscal e econômico tem sobre o mercado de contabilidade? O que vai acontecer com as empresas contábeis? Será que elas vão enfrentar uma crise diante desse cenário que nós estamos vivendo? Nesse vídeo aqui, eu vou elucidar esses pontos para você e vou te trazer uma solução para que você não seja impactado diante desse cenário em 2025. Antes de mais nada, vamos entender qual é o cenário atual. Primeiramente, nós temos uma inflação real, que parece não refletir pelos números da inflação. Isso nós vemos de forma muito clara. Cada vez que você vai, por exemplo, no supermercado, você vê que há um aumento de preços. Isso torna o custo de vida mais difícil. Isso impacta diretamente no poder de compra das pessoas. E cada vez mais nós vemos as pessoas sendo influenciadas na busca de um salário melhor, mesmo que essa busca do salário melhor não seja tão relevante assim, mas que vai fazendo a pessoa pular de galho em galho na busca de crescer numa carreira. Isso tem influenciado as empresas contábeis. E do outro lado nós temos o aumento da dívida pública. Então imagine que nós temos uma balança. E nessa balança nós temos de um lado a arrecadação e do outro lado o gasto público. Se o gasto é maior do que a arrecadação, consequentemente há um déficit. Esse déficit precisa ser suprido. E o governo vai emitindo títulos, o que vai aumentando essa dívida pública. E no final das contas, quem é que vai pagar essa conta? Serão as empresas, com o aumento dos impostos. E aí nós temos a apresentação de um plano fiscal, que era para ser algo que traria mais tranquilidade para o mercado. Só que isso, na verdade, trouxe ainda mais problemas. De um lado, o dólar disparou, chegando pela primeira vez a mais de R$6. Olha que absurdo isso. E do outro lado, nós temos as bolsas que caíram, que foi exatamente o reflexo de um pacote que não atendeu às expectativas do mercado. Tá, Nelson, mas o que tudo isso tem a ver com a minha empresa de contabilidade? Tem tudo a ver. Porque no final das contas, assim como você, assim como eu, todos nós somos empresários. Então todo o cenário econômico e fiscal, ele vai impactar nós como empresários. Só que as empresas de contabilidade, elas têm um impacto extra, que é o papel delas nos negócios dos seus clientes. Na prática, os nossos clientes esperam que nós tenhamos soluções para os problemas deles. Se eles enfrentarem problemas financeiros, se eles enfrentarem problemas tributários, a quem eles vão recorrer? Os contadores. Por isso nós temos a responsabilidade de estarmos bem preparados para traduzir todo esse impacto, todo esse cenário que nós estamos vendo para os nossos clientes, de forma a proteger eles contra os efeitos econômicos em relação ao que está acontecendo no mercado. Então vamos entender primeiro o anúncio do Haddad com o pacote fiscal. Nós temos duas vertentes principais nesse pacote fiscal. De um lado nós temos a diminuição do imposto para quem ganha até R$5.000, super justo isso, porém isso traz um efeito que é o aumento da inflação, porque essa pessoa que vai economizar esse valor, ela vai gastar. Isso aumenta o consumo, aumentando o consumo, aumenta a inflação. Então, há uma perspectiva de que isso tenha um reflexo em 2026, caso o pacote seja aprovado. Por outro lado, nós teríamos também o aumento de imposto no caso das pessoas físicas que ganham acima de R$50.000 por mês. Ou seja, se a somatória dos rendimentos totais, independente de quais sejam esses rendimentos, forem mais do que os R$50.000, ela vai pagar um imposto mínimo de 10%. Isso traria uma mudança significativa para os empresários, porque os empresários contam com um benefício, inclusive isso é uma das coisas que nós falamos quando a pessoa vai fazer a abertura de uma empresa, que ela vai ter o benefício de não pagar o imposto sobre a distribuição de lucro. Só que se isso for aprovado, esse benefício vai cair por terra. E qual é o primeiro impacto que nós temos nisso? O primeiro impacto é na nossa narrativa quando nós vamos vender um serviço de contabilidade. Porque ao ter um imposto extra, esse nosso cliente que nunca teve empresa, por exemplo, que está saindo do CLT, ele passa a ter uma tributação que ele não tinha antes. Se essa tributação for, então, de fato aprovada, consequentemente, a nossa narrativa vai ter que ser diferente. A forma como nós vamos empacotar os benefícios de uma pessoa jurídica deverá ser diferente. Então, ter clareza desse cenário é importante. Por quê? Porque isso vai impactar nas empresas a partir de 2026. Um outro fator importante também é que no cenário mais desafiador, surgem oportunidades para que empresas se posicionem como consultorias. Por isso, é importante que você se posicione bem para o seu cliente. E se o seu cliente não entender que você é capaz de fazer isso para ele, o que vai acontecer? Ele vai procurar alguém
que possa orientá-lo, o impacto que tem no negócio dele. Olhando para esse cenário, surgirão mais oportunidades para as empresas contábeis que estão se posicionadas também nos serviços financeiros. E quando eu falo sobre serviços financeiros, isso vai além de fazer apenas o BPO financeiro. O BPO financeiro ele é o processamento financeiro do cliente, mas ele não traz necessariamente aquela informação que o cliente precisa para tomar de decisão, ou seja, você precisa agregar ao BPO algo que vai além desse processamento. E também não é apenas controlar somente a parte financeira do seu cliente, mas é conseguir traduzir essas informações e fazer a leitura do mercado, fazer a leitura do cenário econômico, apresentar ao seu cliente soluções, como por exemplo a capitalização com menor juros, porque considerando um cenário onde há um aumento de juros, consequentemente, o preço do capital se torna muito mais caro e o nosso cliente precisa de soluções. E você pode apresentar soluções melhores para o seu cliente e também pode monetizar com esse trabalho. Por isso, é importante você entender esse movimento de mercado das empresas que estão ali para apoiar os nossos clientes e como isso tudo pode impactar a nossa empresa de um modo geral de forma positiva. Sobre a ótica das empresas, nós temos a reforma tributária, um assunto inclusive que eu já falei em outro vídeo aqui no nosso canal. E nesse aspecto, você pode aproveitar todo esse movimento econômico e toda a perspectiva da reforma tributária e começar a preparar um pacote de informações práticas para o seu cliente. Lembre-se, 2025 é o ano para você ocupar uma posição estratégica para o seu cliente. Se você não ocupar essa posição, você tenha certeza que alguém vai ocupá-la. Qual é a vantagem que você, contador, tem em relação a outros profissionais? Você tem acesso a muita informação. O contador ele é um hub de negócios e, como tal, ele precisa entender esses movimentos de mercado e entender quais são os parceiros estratégicos que ele pode se conectar para oferecer serviços melhores para os seus clientes. Essas soluções que você vai oferecer vão voltar para você, para um cliente muito mais fiel ao seu serviço, que confia muito mais em você e também você vai ter condições de monetizar com aquilo que você oferece. Mas aí você se pergunta, onde é que eu posso ter acesso a toda essa informação? Eu tenho uma dica para você dominar isso em 2025. Em março, nós vamos ter o Marketing Contábil Summit. Esse evento ele vai te entregar em 3 dias algo que você nunca viu antes. Serão 3 dias onde você vai aprender como construir uma estratégia de ecossistema com o seu cliente. E também como utilizar tudo o que está acontecendo no mercado, como por exemplo, aquilo que eu citei, reforma tributária, todo esse ambiente econômico e fiscal, tudo que está acontecendo isso a seu favor. Ou seja, como que você vai trazer uma estratégia de marketing em cima de todo esse cenário. Imagine você estar num ambiente com mais de 2.000 contadores, na maior feira de negócios contábeis, e você ter a oportunidade de aprender e se preparar para os desafios de 2025. Então você simplesmente não pode ficar de fora do Marketing Contábil Summit. Nós acabamos de preparar uma oferta exclusiva para você que está vindo do YouTube. Então, aproveita agora e clique nesse link que está aqui embaixo na descrição. Então, quais são as 3 coisas que você precisa fazer diante do cenário fiscal e econômico atual? Primeiro, ofereça um conteúdo educativo. Se posicione nas redes sociais, traduza o que está acontecendo para o mercado e, acima de tudo, fale com o seu cliente. Entenda o que é que ele precisa e como é que você pode ajudar. Lembre-se que se você não ajudá-lo, ele vai procurar ajuda de uma outra pessoa. E você não vai curtir muito isso, né? Então, se posicione para você poder, então, ajudar o seu cliente nesse aspecto. Segundo aspecto, diversifique seus serviços. Ofereça serviços diferenciados que atendam às necessidades do seu cliente diante desse cenário. Isso envolve serviços de consultoria financeira e também consultoria e planejamento tributário. Aproveite esse momento para que você possa vender mais, monetizar mais o seu negócio e também ajudar o seu cliente. E terceiro, esteja em ambientes que vão ajudar o seu desenvolvimento. Lembre-se, somente você estando muito bem informado é que você vai estar preparado para ajudar o seu cliente e conseguir ter melhores resultados. Por isso, saia da sua empresa e vá em locais onde você pode se desenvolver. O Marketing Contábil Summit, como eu já disse antes, é o local que vai ajudar o desenvolvimento que você precisa. E lembre-se, diante de cenários desafiadores, nós temos 2 posturas diferentes. De um lado, nós temos aqueles que choram, aqueles que estão reclamando, vendo o que está acontecendo e dizendo que agora vai ser mais difícil para a contabilidade, que o cliente vai deixar de pagar os honorários, que enfim, nós vamos viver uma crise na contabilidade por conta do que está acontecendo.
E do outro lado, nós temos aqueles que vendem os lenços. Esses são aqueles que estão olhando para a oportunidade. Sabem que tem um mercado desafiador, mas estão criando serviços e soluções para vender para os seus clientes. Que estão aproveitando esse momento para se posicionar, que estão aproveitando esse momento para poder crescer as suas empresas contábeis. De que lado você vai estar? Você vai ser aquele que está chorando ou aquele que vai vender isso? Se você achar que esse conteúdo fez sentido para você e pode ajudar outra pessoa, encaminhe esse conteúdo. E da minha parte, eu tenho um compromisso em te ajudar. Mas eu quero ver a sua opinião. O que é que você acha desse cenário e qual é o impacto que isso pode ter no seu negócio? Comente aqui, eu quero ouvir a sua opinião também.